Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço a oportunidade de estar vivo, vivendo cada dia, superando as dificuldades. Como disse Chico Xavier, né? Cada dia é uma folha em branco pra gente escrever nossa história. Como tem uma música minha, né? A música Quando Eu Acordo, muita gente, pessoal espiritualista gosta bastante dessa minha música. E ela, o refrão dela é assim, ó: devagar eu vou, sem olhar para trás, não me importa onde eu estou. Eu vou alcançar, só depende de mim ir e lutar. Só depende de mim se vou chegar lá. Então fala daquilo que às vezes a gente tá numa boa situação, ou então tá numa situação ruim, né? Não importa onde estou, né? Eu vou alcançar, basta a gente correr atrás, que as coisas vão se ajeitar. Ou então, às vezes, né, tem certas coisas que não conseguimos mudar, mas que aí a gente muda perante aquela situação, né? Que Deus sabe o que faz. Vamos falando sobre as bênçãos e a maldição, né? Tipo, o homem, ele de bem, ele pode atrair uma maldição para si, ou é uma pessoa que amaldiçoa uma pessoa, ou uma pessoa que deseja o bem para aquela pessoa, tem algum efeito? Mas o espírito é: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus. Olha ali, a influência da maldição mesmo na matéria pode ocorrer, né? Mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus, e com o acréscimo da prova para aquele que dela é objeto. De resto, o mais frequente se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito, se ele não for mal, né, no caso. E a proteção, né, se tu tem uma proteção, a pessoa pode... É como eu disse num estudo anterior, que às vezes a pessoa tem os pés sujos, entre aspas. Eu usei essa figura de linguagem para dizer: às vezes uma outra pessoa te joga um pensamento ruim, ela não precisa nem ter amaldiçoar, digamos assim, que é o termo que o livro usa aqui. O Kardec pergunta. Ela pode pensar para você. Aí se quando vê você, ah não, né, não faz reforma íntima. O que seria reforma íntima? Eu vejo pessoas perguntando nos grupos. Reforma íntima seria reformar o íntimo. É uma coisa que o espiritismo prega muito, muito, sabendo que nós vamos ter inúmeras vidas. A reforma íntima é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E o que é? É cada dia você pegar e analisar os seus atos e ver o que pode melhorar. E aos poucos você vai mudando a situação. Não de uma forma rápida, mas você vai analisando. Um livro muito interessante, se não me engano, é do Santo Agostinho, né? Séculos e séculos atrás, em que aquele livro ali, ele faz uma reforma íntima profunda. É um livro que ele começa a se questionar se em algum momento da vida dele, né, ele começa a tentar reparar os erros, né? Todos os dias. Aí tem até uma parte no livro que ele fica pensando: será que quando eu fui bebê, né, de colo, será que eu não invejei alguma outra criança mesmo sem saber? Então, tipo, ele foi tão profundamente, né? Eu acho até um exagero. Lá quando ele não tinha ainda nem o intelecto, né? Com um bebê, ele tá recém se descobrindo pro mundo. Então, mas é um exemplo, né? Que chega a ser engraçado, mas que é o que é a reforma íntima? A reforma íntima é isso. Você ir mudando, mudando, aos poucos. Todos os dias você rever: bah, hoje eu fiz tal coisa. Eu fiz uma coisa boa, digamos assim. Ah, eu ajudei tal pessoa, conversei com tal pessoa que ela... Ah, amanhã eu vou conversar com duas pessoas. Tentar ajudar duas pessoas que faz tempo que eu não converso. Ou então, bah, eu pisei na bola em tal momento. Ah, não. Aquilo ali esquece. Porque às vezes, senão se a gente não reflete sobre os nossos atos, a gente infelizmente começa a cometer os mesmos erros várias vezes. Ah, eu fiz uma coisa lá que a pessoa não gostou. Ah, tá. Dá nada, amanhã eu vejo. Ele vai passando a vida, aí daqui a pouco vem uns outros problemas, sei lá, escola, faculdade, emprego. Aí você esquece, daqui a pouco você tá falando a mesma coisa pra aquela outra pessoa, tá magoando aquela pessoa. Ou então, né, poderia dar um exemplo de outras coisas, até do serviço mesmo. Às vezes você não atinge determinada meta, ou não consegue um emprego, aí assim, você tá fazendo aquelas coisas, mas você não tá questionando se você está fazendo certo. E às vezes você tá cometendo o mesmo erro várias vezes, várias vezes. E isso é o que acontece nas reencarnações. A gente comete o mesmo erro várias vezes. Por que a gente esquece do nosso passado? Né? Muito se deve a essa vontade de a gente não cometer os mesmos erros, né? Tipo, eu não me dou com uma pessoa, eu não suporto tal pessoa. Se eu lembrasse que aquela pessoa, né, me fez tal coisa na outra vida, eu já não ia querer falar com ela. Então Deus
cobre na nossa consciência um véu que a gente esquece o passado. Pra gente tentar não criar aquela raiva daquela pessoa. Às vezes você, numa outra vida, chegou a matar aquela outra pessoa, ou então aquela outra pessoa te matou, ou então algo, às vezes que não necessariamente algo tão assim, mas às vezes você simplesmente não gosta daquela pessoa e você sacaneou aquela pessoa em algum momento, ou ela te sacaneou. Deus te dá o véu pra gente esquecer do passado, pra não cometer os mesmos erros. E muitas vezes a gente comete os mesmos erros, a gente nem sabe por quê. Uma pessoa ali que muitos casos a gente vê muitos irmãos que não suportam uns aos outros, né? E são irmãos, convivem juntos, mas um não gosta, um não fala com o outro. E isso aí, ó, é cometer o mesmo erro, mesmo que tu não lembre. Mas provavelmente e certamente, né, no passado você já fez isso. E Deus já colocou você de irmão naquela situação justamente para você refletir. Então é melhor a gente resolver os nós que estão no momento que a gente pode resolver, do que no futuro a gente ter que ser obrigado a conviver com aquela pessoa, né? Então cabe cada um pensar, né? E sempre, a reforma íntima é importante pra gente não cometer os mesmos erros séculos e séculos e séculos e séculos. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.